Bem-vindo ao canal Neurooftalmo em áudio, seu espaço de atualização em neurooftalmologia. Hoje a gente vai mergulhar num cenário clínico que todo oftalmologista e neurologista encontra no consultório e que traz um dilema terapêutico clássico. Aquele caso que sempre divide opiniões, né? Exato. Imagina a situação. Uma paciente de 24 anos, com uma perda subaguda de visão no olho direito, que começou há umas 2 semanas. Ela tem um gato de estimação, mas nega qualquer arranhão recente ou viagens. E o exame de fundo de olho? Então, revela aquele edema de disco óptico, com o exudato formando uma clássica estrela macular. Um quadro inconfundível. O exudato vai vazando ali de vasos retinianos incompetentes, sabe? E se acumula na camada de fibras nervosas de Henle. Visualmente, é uma apresentação muito marcante. E isso afasta rapidamente aquelas neurites ópticas desmielinizantes comuns, certo? Exatamente. A anatomia radial da mácula dita a formação da estrela, o que torna o diagnóstico inicial bem direto. Mas aí, com essa imagem típica na cabeça, surge a grande pergunta do nosso aprofundamento de hoje. Diante dessa neuroretinite, quem atende o caso deve pedir uma bateria imensa de exames laboratoriais e já prescrever um tratamento empírico. Olha, eu defendo uma conduta mais agressiva e imediata. A gente precisa testar para tuberculose, sífilis, doença de Lyme e, claro, focar na doença da arranhadura do gato, causada pela Bartonella henselae. Que é, de longe, a causa identificável mais comum nesse contexto. Exatamente. O detalhe que chama atenção é que ela tem o gato, mas jura que não foi arranhada. Como a gente justifica uma intervenção assim num histórico tão incerto? A ausência de arranhão relatado não descarta a infecção. Muitos pacientes testam positivo para Bartonella sem ter memória nenhuma do trauma. E quem defende essa linha se apoia em dados retrospectivos bem fortes. Peraí, esses dados são da manifestação sistêmica da doença, né? Sim, mas ao entrar com antibióticos eficazes, tipo doxiciclina e rifampicina, observou-se uma queda na duração da doença sistêmica de 14 semanas e meia para menos de 3 semanas. Eu fico impressionada com uma queda tão brusca. É uma diferença enorme. E além da biologia, entra o manejo do paciente. Para uma jovem aterrorizada, perdendo a visão, encurtar o quadro e oferecer o conforto psicológico de uma intervenção ativa tem um peso imenso. Falar para ela simplesmente esperar é muito difícil. Eu já fico bem preocupado com essa abordagem shotgun, sabe? Sair atirando para todo lado, pedindo um monte de exames, traz consequências bem sérias. Aumenta muito os custos do sistema de saúde também. Espera Speaker 2. Os custos disparam. Claro, mas eleva muito o risco de resultados falso positivos. Imagina o impacto de investigar um falso positivo para sífilis ou Lyme numa paciente jovem sem outros fatores de risco. Mas o risco da medicação recomendada é bem baixo. Só que gerar uma investigação desnecessária causa uma ansiedade que muitas vezes é pior que a própria perda visual temporária. Um painel laboratorial sem foco pré-teste é perigoso. É um ponto vital para quem está escutando a gente lembrar na prática diária. E sobre a história natural, a gente sabe que os casos idiopáticos costumam ter uma curva de recuperação quase idêntica àqueles com patógeno isolado. Exato. A neuroretinite é autolimitada na imensa maioria das vezes. A grande crítica ao tratamento empírico é a falta de ensaios clínicos mascarados que comprovem o benefício para Bartonella especificamente no olho. Quer dizer, extrapolar os dados do quadro sistêmico para neurooftalmologia isolada requer um salto de fé. Requer um salto que a medicina baseada em evidências condena. A vertente conservadora recomenda segurar a prescrição porque antibióticos e corticoides têm efeitos colaterais. Não dá para prescrever só para aplacar o medo imediato no consultor. Embora faltem ensaios clínicos mascarados, a decisão na linha de frente não pode ignorar que os regimes antibióticos são relativamente benignos. O especialista pesa esse baixo risco contra o risco teórico de um dano estrutural prolongado na mácula. É o clássico embate entre o rigor científico e a pressão da linha de frente. Tentando sintetizar as fontes que a gente revisou hoje, a neuroretinite se mostra frequentemente autolimitada. Testes exaustivos têm baixo rendimento.
A investigação tem que ser guiada pela probabilidade clínica de cada cenário local. Expert Speaker 1. E o tratamento empírico acaba sendo uma decisão opcional e compartilhada, discutida caso a caso, pesando os baixos riscos contra a falta de evidências. Perfeito. O que nos deixa com um desafio constante. E para encerrar a nossa análise, deixamos um pensamento provocativo para quem nos acompanha. Na ausência de diretrizes baseadas em evidências definitivas, até que ponto a ansiedade pela perda visual justifica a prescrição de tratamentos não comprovados na nossa prática médica diária?